nós é um indivíduo diferente do outro. E daí o valor da pessoa ser tão grande, porque somos uma verdadeira raridade por sermos únicos. E aquilo que é único, aquilo que é tão raro, tem um valor incomensurável, que é o valor incomensurável de cada pessoa. Se nós pensarmos que o indivíduo já está constituído na sua totalidade, a partir da concepção, na primeira célula do zigoto, nós vamos pensar qual é o meio que habita este zigoto, qual é o meio que habita este feto. Evidentemente, este primeiro meio é o meio intrauterino, né? Já antes do útero, até na própria trompa de Falópio, quando ocorre a maioria das concepções em que o espermatozoide alcança o óvulo, então neste caminhar da trompa para o útero, eu já tenho um ser em desenvolvimento, que nidando, ou seja, se alojando, sendo acolhido pelo útero, ele passa a se desenvolver. E aí você pergunta para mim, será que eu já tenho características de personalidade neste início de vida? É muito antiga a ideia de que dentro do ambiente uterino o ser humano já se manifestava, né? Se nós vamos ver ao longo da história, mesmo antes de Cristo, os egípcios, os gregos, eles já tinham essa concepção que o feto se movimentando e a mãe percebendo, isso era um indício de que eu já tinha alguém vivendo de uma maneira intrauterina. E esse alguém já tinha, de certo modo, alguma manifestação sobre quem ele era. Nós até hoje, ouvimos, nossa, esse aqui vai ser bravo porque ele chuta muito, a barriga da mãe. Eu acho que essa aqui vai ser muito boazinha porque ela é muito tranquila, ela não perturba tanto a mãe. Ou seja, a gente vai percebendo que esta interação da mãe com o feto é uma percepção antiga ao longo da história no que diz respeito àquilo que vai caracterizar a embriologia mais futuramente. Quando nós corremos no tempo, nós vamos chegar nos últimos 30 anos com o advento da ultrassonografia. Sem dúvida alguma, a ultrassonografia foi um avanço muito grande, fim da década de 70, início da década de 80, em que nós começamos a ter um acesso visual à questão do feto. E pelo ultrassom, e mais recentemente pelo ultrassom 3D, em que a gente tem uma visão dimensional daquele ser que lá se encontra, nós pudemos acompanhar muito melhor as manifestações deste indivíduo que já está vivendo lá dentro e mais, está interagindo lá dentro. Aquilo que até então era uma ideia que se tinha, nós começamos a poder a comprovar cientificamente através da visualização das manifestações dos fetos. Então, nas últimas décadas, os cientistas começaram a perceber a manifestação do feto em diferentes circunstâncias. Então isso é percebido pelo movimento dos olhos, inclusive, do feto, ou mesmo já numa fase mais adiantada do desenvolvimento fetal, pela própria mímica facial. Hoje nós sabemos que com 3 meses a criança já tem uma mímica facial que se consegue perceber algo que ela responde ao estímulo que está sendo oferecido. O que nós vamos percebendo é que hoje, através de aparelhos mais sensíveis, nós vamos vendo que as manifestações de reação do feto são muito precoces. E cada vez que nós aumentamos a sensibilidade dos aparelhos, nós vamos vendo que a precocidade é maior. Será que um dia nós teremos condições, mediante o desenvolvimento tecnológico mais apurado, poder perceber que mesmo antes de uma composição mais complexa do sistema nervoso,
Nós já não temos esta sensibilidade. Pergunto até, será que esta sensibilidade já não está a partir do primeiro instante da vida? Se nós temos células como as amebas, que são seres unicelulares, que conseguem reagir a determinados estímulos, por que o zigoto, que é uma célula muito mais complexa que uma ameba, não teria esta capacidade também de reagir aos estímulos? Ou seja, será que o ser humano, a partir da sua concepção, a partir do seu início, ele de fato já não interage com o meio, sendo que este meio mais próximo é a própria mãe?